Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h23, horário de Brasília. Que bom, que alegria encontrar você novamente aqui na Rádio Manaim. Que bom saber que você continua conosco aqui, que você está conosco acompanhando o nosso culto de madrugada, que encerrou-se agora. E vamos dar início ao nosso pós-madrugada nesse momento, onde iremos conversar com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã no culto de madrugada, Salmos 40, versos 1 e 2. Antes da gente dar início aqui ao pós-madrugada, oficialmente falando, deixa eu mandar um abraço aqui para alguns irmãos que estão conosco aqui nessa manhã. Mandar um abraço aqui pro nosso irmão Ailton, aqui da Praia da Costa, e a irmã Sueli, estão ouvindo a gente lá. Obrigado pelo cuidado para comigo, irmão Ailton. Tamo de volta, em nome de Jesus, um abraço, querido, tá? Saúde aí pra irmã Sueli, estamos orando por ela. Também um abraço aqui a nossa irmã Dora, a irmã Dora Alice, lá de Mantena, 94 anos, ouvindo a Rádio Mãe com fone de ouvido. Que coisa maravilhosa. Irmã Dora Alice, um abraço pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho. Sei que a senhora tá aí ouvindo a gente, sempre pergunta por nós. Muito obrigado, viu? Grande abraço, saudade da senhora. Um abraço também ao meu querido irmão Romero, Ungido Romero, lá de Mantena, Minas Gerais. Também ao pastor Jefferson, lá de Mantena, Minas Gerais. Um abraço à irmã Dina, também a irmã Elza e a irmã Enedina, todas lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. Ovelhas lá do pastor pastor Isley, lá de São Mateus. Grande abraço a todos vocês aí, nossas irmãs queridas, que oram sempre por a nossa retaguarda, né? Estão sempre orando por nós. Graças a Deus. Um abraço, irmã Elza. Um abraço, irmã Dina, que é mãe do pastor Vilmar Santos, mãe do Zanata, mãe da Ruth. E um abraço à irmã Enedina, também conosco nessa manhã. E eu tenho 3 pedidos de oração aqui. Orar pela irmã Lena, que é a esposa do pastor Marcelo de Simões, que passou por uma cirurgia ontem. Também a irmã Tânia, esposa do ungido Samuel Detman, que estava hospitalizada com diverticulite. Essa semana, 2 vezes, foi parar no hospital, mas já está em casa. Vai ter que fazer um tratamento específico, uma alimentação balanceada, não pode ter sementes, enfim. Mas Deus deu a bênção, né, irmã Tânia? Vamos orar pela irmã Tânia, esposa do ungido Samuel. E também orar por uma família que está lá em Portugal. O nosso irmão Jefferson, a esposa Kátia, o Samuel, né, filho do casal, que está lá em Portugal, e a Débora, que é filha do casal também, mas está aqui no Brasil. Orar para que o Senhor possa abrir portas de emprego, saúde, orar pela família, né? E também orar pelo diácono Joseí, tá lá, que está passando também problemas de saúde, e os irmãos pedem para que possamos orar por ele. Então, uma bênção na saúde aí do irmão, saúde física, né, do irmão diácono Joseir. Tá bom, queridos? Esses são os pedidos de oração nessa manhã. Meus irmãos, quero falar com os irmãos que agora há pouco teve uma queda no sinal, no satélite. Alguns irmãos estão me mandando mensagem: Kleber, o sinal do satélite caiu, já voltou. Foi uma queda, assim, rápida, né, no satélite. Mas já está tudo regularizado, já está tudo certinho, tá bom? É só, como é que eu faço? Liga e desliga aí o seu computador, atualiza, melhor dizendo, atualize o seu celular, aí então, né? Um F5 aí que vai dar certo, tá bom? Vai dar tudo certinho, já estamos lá novamente. Foi apenas um momento, um breve momento, já estamos de volta. Queridos, deixa eu conversar aqui com os pastores que estão nessa manhã: pastor José Querubino, pastor Everaldo Filpo, Wagner Carvalho e Winston Depps. São os pastores que estão aqui nessa manhã conosco, nessa terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. E o texto, vou pedir o nosso irmão Sena, que está de volta. O Sena, semana passada, foi para Uberlândia, foi para Araxá, foi trabalhar, não foi passear não, estava trabalhando. E o nosso irmão Sena está de volta. Pedi para ele colocar o texto. Obrigado, né? Ia pedir, ele já colocou, rápido, né? Fazendo sempre jus ao seu sobrenome. Tá rapidinho, já colocou no texto aí na tela, e nós vamos ler aqui o texto sagrado. Antes de ler o texto sagrado, deixa eu mandar um abraço, eu esqueci, meu Deus. A irmã Anjinha e a sua filha, a irmã Sara, que são lá de Mantena, Minas Gerais, e fazem parte da Igreja Cristã Maranata de Vila Nova, lá em Mantena. Um abraço às nossas irmãs, aos irmãos aí de Mantena, sempre nos recebendo com muito carinho. Um grande abraço a vocês, viu? Grande abraço meu, o André, a irmã Márcia também. Grande abraço a vocês. Queridos, vamos lá, Sena, o texto, Salmos 40,
versos 1 e 2, assim: esperei com paciência no Senhor. E ele, o Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos, né? Quem escreveu esses salmos? Davi. Davi escreveu esses salmos. E o que eu acho interessante, pastor Querubino, é que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos salmos em que Davi escreveu, ele começa sempre com uma declaração de livramento do Senhor, que ele recebeu, da confiança dele depositada no Senhor, e ele não perde essa característica. Ele fala: esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim e me tirou de um lago. A palavra lago aqui no original é da cova. Me tirou de um problema sério, me tirou de um lugar profundo, assim como Jonas estava no ventre de um grande peixe, né? Então me tirou dessa cova e o Senhor me tirou, mas para que o Senhor tirasse, ele esperou com paciência no Senhor, né? E a palavra aqui, esperar com paciência, a palavra paciência no original aqui no hebraico, ela tem um conteúdo de você ter uma corda e entrelaçar as pontas da corda. É você entrelaçando. É como se você estivesse fazendo uma rede. Ou seja, tem que ter paciência, né, pastor? Pastor Querubino. É do Senhor. Porque não é no nosso tempo, desculpa, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? É o que você falou em rede, né? Fazendo assim, é descansar no Senhor. Isso. Descansar no Senhor, pronto. Porque você comentou, você disse aí, né? Que Davi sempre inicia os salmos assim, né? Exatamente. É só olharmos para aquilo que ele viveu. Porque nada mais que nos salmos ele expressa a sua experiência com Deus. Tudo que ele viveu, nós sabemos, né? Perseguições, só as perseguições que ele recebeu, inclusive da própria família. Meu Deus, do filho Absalão, de vários, né? Saul não vou nem falar, Saul era... Eu costumo às vezes dizer o seguinte: de todas que ele sofreu, essa foi a mais triste. A dos filhos, né? Porque você tem uma família contra você, é algo que causa dor. E ele, certa vez, o senhor já tocou no assunto, ele, quando Absalão criou uma guerra contra Davi, ele foi embora, ele saiu, ele não quis. Ele não quis fazer mal ao seu próprio filho, né? E quando Absalão perdeu a vida, ele chorou amargamente: Absalão, meu filho, Absalão, né? Ele amava, apesar da perseguição de Absalão, apesar do conselho de Aitofel, mas ele amava ali o seu filho, né? E a pior perseguição para Davi realmente foi essa, quando a sua própria família estava contra ele. Então ele expressa nos Salmos aquilo que ele viveu, a experiência que ele teve com Deus. Tem um salmo também, desculpa, 144, olha que coisa grandiosa também que ele diz, né? Daquilo que é a proteção, daquilo que foi a experiência dele com Deus. Ele diz lá no 144:5, ele fala assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus. Qual o verso? 5. Verso 5. Olha só que grandioso também isso aqui, para nós meditarmos essa manhã. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Olha que coisa profunda esse momento aqui da experiência de Davi. Profeticamente, né? Abaixa, Senhor, os teus céus. Essa ação foi de quem? De Deus, para as nossas vidas. Sim. Foi de Deus, né? Ele abaixou os céus, ou seja, ele nos deu o direito, depois que ele pôs os nossos pés sobre a rocha, de usufruirmos das riquezas eternas. Ele trouxe até nós, né? Então nós usufruímos o quê? O batismo com o Espírito Santo, que é aquele que nos direciona, aquele que nos leva a cada dia nessa caminhada, aqueles que nos desperta para as barreiras que vivemos, não é isso? Então, essa ação foi de Deus, porque ele trouxe para nós as riquezas eternas. Nós vivemos isso. O céu veio até nós, né? Não é? Por quê? Porque é por essas riquezas
é que nós prosseguimos. É por essas riquezas que nós somos despertados a cada dia, né? A baixa e a expressão desce. Essa expressão desce também. Quem desceu? O Senhor desceu para trazer a nós, Ele veio até nós. este projeto. É uma ação de Jesus. A oração do Pai Nosso também, venha a nós o teu reino. Isso. Né? E aí, Né? quando vem o reino, seja feita a tua vontade, você sabe esperar. Pronto. Você disse e completou esse momento, né? Porque Jesus desceu e nos fez conhecer essas riquezas que está para aquele que crê. E que sabe esperar, né? Aí, Porque implica em obediência. exatamente, né? Porque não é o nosso tempo, é dele. O tempo dele. É do nosso Deus, né? Nós esperamos dele. Portanto, Jesus nos trouxe tudo esse entendimento, todo esse entendimento que nós temos de conhecer este projeto que vai fazer viver este momento de sabermos que se nós esperarmos, se nós confiarmos, sempre Deus estará nos socorrendo, né? Porque descer o monte, vamos continuar aqui. Porque descer aos montes, podemos dizer que é uma ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai nos mais alto naquilo que o homem tem como uma razão de viver, né? A sua alta razão, o seu alto entendimento. Então o Espírito Santo nos transformou, né? Deu-nos um entendimento, nos dá, né? Hoje, a cada dia, o nosso passo a passo, como devemos fazer. Como devemos dar continuidade à nossa caminhada neste caminho que nós estamos. Então, tudo que Davi expressa, a maioria dos salmos, são experiências que ele viveu. Ele viveu. Glória a Deus. Hoje nós temos irmãos que há uma revelação de louvor, nós temos louvores grandiosos que toca. Por quê? Pela experiência dele com o Senhor. E é a nossa vida. Então nós vamos entendendo, né, o que se fala muito na EBD, uma igreja fiel. Porque é essa igreja que Deus continuamente está em favor dela, se inclinando. Porque o que nós estamos aprendendo hoje na escola bíblica dominical, né, é um fortalecimento para uma caminhada. É um fortalecimento para nós entendermos que o nosso tempo está se encerrando nesta vida. As profecias nos mostram isso. Portanto, hoje, o que o Senhor nos deu, espere. Espere com paciência. E por falar em esperar com paciência, o pastor Everaldo estava ali esperando com paciência. Ele levantou o dedo ali para falar. Pastor, Kleber, pois não, querido. deixa eu dizer o seguinte para você. O que a gente observa aqui é que o pastor Querubino leu 2 versículos. Sim. No primeiro versículo fala de algo que Davi precisava fazer. Cabia a Davi fazer. E o outro, isso vai me ajudar, pastor, vai, pastor Wilson. E o outro fala de uma ação de Deus. Uma resposta. Né? Então, preste atenção, ó, algumas palavras-chave do primeiro versículo. Esperei. Né? E fala de uma condição que é de aguardar, né? De estar ali confiante, na expectativa de que alguma coisa vai o quê? Acontecer. É, isso mesmo. Davi viveu sempre isso, de esperar. O agir de Deus, né? Exato. Ó, você falou uma palavra agora, eu vou parar aqui então, hein? O agir de Deus. É isso que nós temos que aprender. É aguardar o agir de Deus. A segunda palavra-chave aqui, inclinou. Aí eu fico pensando, quem sou eu, Cleve? Quem é você, Cleve? Para Deus se inclinar. Olha só, Cleve. E sabe o que o Senhor me fez lembrar aqui? Ah. As vezes que o Senhor se inclinou para alguém. O Senhor se inclinou para aquela mulher, o Senhor me fez lembrar aqui agora. Isso. Aquela mulher que ela estava sendo acusada, né? E aí eles levaram a mulher até Jesus para ele acusar. Estava para determinar ali a sentença da morte. Isso, era uma causa perdida, humanamente falando. Mas o Senhor, ele se inclina para aquela mulher e lhe dá a vida. Outra vez que o Senhor se inclinou, Jesus se inclinou, foi para
ele enxugar, lavar e enxugar os pés dos discípulos. Olha só, que é isso? E a terceira vez que ele se inclinou, aí ele se inclinou para nós de uma maneira maravilhosa. Foi quando ele subiu a cruz do Calvário. E ele se inclinou por mim, pelo pastor Everaldo, por nós que estamos aqui e por cada um de vocês que estão ouvindo a Rádio Manaim nessa manhã, pastor. Mas olha que coisa extraordinária, né? Ele se inclinar, né? E a outra palavra que eu coloquei, chave do primeiro versículo, ouviu. E a palavra no hebraico aqui, ouviu, se me permite, é ouvir com atenção. Ele não só ouviu, ele ouviu com atenção. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não têm tempo para ouvir as outras. Mas Deus ele está sempre pronto para nos ouvir, Deus, né? E o segundo versículo, eu não vou me ater muito, né? Fala da ação de Deus, né? Quando ele tira ele de um lago horrível, quando ele põe os seus pés sobre uma rocha, quando ele firma os seus passos. Então eu vou dizer uma coisa pro irmão, vale a pena esperar, né? A segunda palavra que eu ia falar aqui, paciência, né? Que fala no sentido de não desistir, de perseverar, de constância, né? Então vale a pena esperar, ter paciência, né? Porque o nosso Deus, ele nos ouve e ele nos abençoa grandemente. E a Bíblia diz que ele está agindo até quando nós estamos dormindo. Amém. Deus que trabalha, né? Exato, Por aquele que nele espera. Já que você ouviu a voz do pastor Wagner Carvalho, deixa eu chamar aqui o pastor Wagner Carvalho. O texto em hebraico, no hebraico aqui, pastor Wagner, é esperei esperando com paciência no Senhor. E esperar esperando é mais do que esperar sentado em algum lugar. É esperar esperando. Ou seja, quando você espera uma pessoa, você se prepara para essa pessoa. Então, esperando o agir de Deus. Quando você tem o clamor de Ana, foi o louvor que nós ouvimos aqui agora há pouco. Ana, ela clamou ao Senhor, ela pediu um filho ao Senhor, mas ela não pediu, ela pediu e continuou pedindo, ela clamava ao Senhor. Perseverou. Perseverou. Obrigado, pastor Everaldo. Incessantemente. Isso é esperar esperando. Por isso que o texto diz: esperei, esperando, com paciência no Senhor. Paz, Senhor, pastor Wagner. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor os pastores, companheiros queridos aqui da bancada, os nossos amados irmãos, ouvintes, nos acompanham, que participam conosco desse pós-madrugada. Nós esperamos dessa forma, né? Na tradução King James aqui, o esperar que é depositar. Isso. Ou seja, você vai fazer um depósito, né? Você toma uma ação. Então você deposita o quê? Tudo que é seu, seus valores, sua confiança, o seu tempo, tudo no Senhor. Porque nós vivemos num mundo onde, estava até comentando aqui, em off, né? Onde impera o imediatismo. As ações têm que ser tomadas na hora. A palavra diz que isso é profético, né? São dias trabalhosos, corridos, dias maus, onde impera a ansiedade, a expectação das coisas que vão acontecer. E o esperar é uma virtude daquele que crê. Naquele que crê no impossível, naquele que crê no Deus de todas as coisas, né? E há uma frase, uma colocação do pastor Gereuti que sempre a gente lembra, que a fé, ela é robustecida, ela é agregada no caminho da espera. Quanto mais nós esperamos, né, a fé, ela é fortalecida na vida do servo. Davi, como o pastor Querubino mesmo disse, ele soube esperar. Um servo que soube esperar. A sua experiência nos mostra isso, né? Quantos anos ali, depois de ser ungido, o profeta foi lá, né, na sua casa. Era ali o filho mais novo, não estava ali naquele momento, mas ele foi chamado, foi ungido ali. Mas daquele momento que ele foi ungido até ele assumir o trono, foram cerca de 12 a 15 anos em que ele passou perseguições, investidas, aflições, mas ele esperou no Senhor. E depois de assumir o trono de Judá, ficou mais 7 anos para assumir o trono do reino unificado, né? Do reino de Israel. Então, ele nos ensina com a sua experiência de que mesmo que eu esteja enfrentando lutas, aflições, e que eu queira uma solução pronta, né, para hoje, para ontem, o nosso Deus, ele tem a solução no tempo dele, no tempo eterno dele. Quando Josué, ele espera esperando na batalha, ele ora ao Senhor, o que o Senhor fez? O sol parou. Ou seja, o tempo cronológico ali parou, mas o tempo eterno de Deus agiu para que a vitória pudesse vir, né? Mas Davi primeiro ele sabia de uma coisa,
que o maior milagre Deus já tinha operado. Tirou ele, né, de um lago horrível. A tradução aqui fala de um fosso fatal, né? E assim o Senhor tem feito conosco, como nós até aprendemos em Cantares, né? A igreja é o lírio dos vales, aquela que em meio aos vales deste mundo ela emerge do caos, né? Do lodo deste mundo. Ela tem a sua beleza, a sua aparência, aquilo que o Senhor fez por ela, né? Firmou os pés sobre a rocha. Então nós não temos mais uma caminhada escorregadia, inconstante, instável, mas na tradução fala que ele orientou os meus passos. Ou seja, ele firmou sobre a rocha é Jesus, é o evangelho eterno do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo age em nós orientando os nossos passos, porque é uma caminhada que tem que ser empreendida e ela é dinâmica, né? Há um texto que Paulo ele vai falar, né, que nós nos gloriamos nas tribulações, porque em meio à tribulação a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Então tudo isso é gerado nas nossas vidas. Nós não temos que nos desesperar porque estamos em tribulação, né? Querer tomar uma atitude às vezes intempestiva, mas crer no Senhor, né? Exercer a fé é isso, é ter a paciência, porque a paciência vai gerar em nós uma experiência que você vai poder contar para outro. Depois no versículo 3 ele fala aqui, né? Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Através da sua experiência, através daquilo que você viveu, como Davi viveu aqui, muitos crerão, muitos verão. É o testemunho daquele que espera, que exerce a fé, que crê que há um Deus do impossível que opera em todas as coisas. E amém? Amém, querido. No verso 4 ele continua dizendo: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não dá ouvido a outras pessoas aí, não, mas a sua confiança está estabelecida no Senhor. E a palavra aqui firmar, né, quando ele diz aqui firmou os meus passos aqui, no original ele fixou os pés na rocha, ele moldou, ele tornou estável, equilibrado. É isso, aquele que serve ao Senhor, que conhece o Senhor, que serve ao Senhor, que teme a Deus, ele é estável. Ele não é qualquer coisa, não é nada que o abala. Pois não, pastor? Eu quero tomar aqui, por favor. A palavra diz o seguinte: não é comum você ver um servo, estou falando bem assim, um servo de Deus estar desesperado. Porque se ele é um servo, ele aprendeu isso, a esperando, esperando. Ou seja, esperar o agir de Deus. E a gente sabe o Deus que nós servimos é o Deus dos milagres, é o Deus das maravilhas, é o Deus de poder, é o Deus que nos ouve, né? Então, se você vê uma pessoa que se diz ser servo de Deus desesperado, tem uma coisa errada, porque nós sabemos que socorro e livramento completo. Não, socorro virá. E o pastor Everaldo e o pastor estavam conversando em off aqui, exatamente sobre o Salmo 121, quando ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro não é que talvez virá, ele virá. Ele virá. É parte do Senhor. Isso, ele virá. A Bíblia diz assim: de um Deus. Que Deus? Não é um Deus qualquer não, irmão. É o Deus que fez os céus e a terra. E os céus aí tá no plural, hein? Paulo foi até o terceiro céu, imagina só, né? E viu coisas inefáveis que não poderia falar e não falou, mas nós iremos, em nome de Jesus, a igreja fiel, estaremos com o Senhor para sempre e poderemos ver as maravilhas, aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração nem à mente do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que o servem. Glória a Deus. Que coisa. Eles se confiam. Confia no Senhor, exatamente. Pastor Winston Depps também conosco aqui. Pastor, o salmista aqui, ele não diz apenas esperei com paciência no Senhor. O salmo, o verso não termina aí não. Esperei com paciência, ele continua. E ele se inclinou para mim e continua. E ele ouviu o meu clamor. Com isso, Davi, ele afirma que ele esperou com paciência no Senhor e essa espera foi recompensada com a atenção do Senhor, porque ele ouviu com interesse e com livramento. Paz do Senhor, pastor Winston. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, pastores aqui da bancada. Eu entendo que os irmãos falaram aqui, foi uma mesa muito farta aqui para nós, no WhatsApp aqui, os irmãos estão maravilhados com
a quantidade de conhecimento e de ensino que o Senhor tem nos dado nesta manhã, mas eu entendo que ninguém espera se não tiver esperança. Se você não tiver esperança em alguma coisa, na vitória, não tem como. Então, Coríntios fala muito bem sobre a fé, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, você precisa esperar crendo que é a vitória. E isso era alguma coisa, era alguma coisa que na vida de Davi foi vivida de maneira diária. Estar com o Senhor era certeza de uma vitória. Pastor, isso é em função de relacionamento. Exatamente. Se você tem relacionamento com Deus, não é de uma hora, não é de um dia, mas é de uma vida. Né? Quanto tempo o senhor está na presença do Senhor? O pastor Wilson. Quanto tempo o senhor está na presença do Senhor? 30 São 30 e poucos anos que o companheiro está o quê? Se relacionando com Deus. E houve momentos do senhor esperar, do senhor ter paciência, e o agir de Deus o senhor não viu na sua vida. Então é um relacionamento, não é verdade? É verdade. Agora, isso é maravilhoso. Você chegou num ponto, pastor Everaldo, que eu tinha notado aqui. O mundo perdeu essa esperança. O mundo não espera mais por nada. Porque o mundo não conhece, não tem o relacionamento com o Senhor Jesus que a igreja tem, que nós temos com o Senhor. O que nos faz viver com essa esperança e esperando, descansando, é esse relacionamento. Muito bom, é isso mesmo. E eu sei em quem tenho crido, né? Eu conheço ele, eu vivo com ele. Sei que ele é poderoso, porque nós temos vivido com ele. É o que vocês falaram, como é que ele se inclinou para mim? No dia que ele se inclinou, eu conheci ele. Glória a Deus. Jó, né? Meus ouvidos te ouviam falar. Mas agora? Meus olhos te veem. Se eu fosse contar o que de alguém eu ouvi, muita gente talvez não vá crer, diz o louvor, né? Então, para não... são expressões de Davi nesse salmo maravilhosas, porque... Agora, eu achei também muito interessante porque essa esperança, ela é de um dinamismo de esperar esperando mesmo, porque ela te colocou na rocha e firmou sua caminhada, firmou seus passos. Ela não te deixou de uma maneira estática, lá uma estátua em cima da rocha, não. Ela firmou os seus passos, porque a caminhada, como o pastor Everaldo falou, é um relacionamento diário, a cada dia, todo dia, é de fé em fé. E é nesse ponto, me perdoe, que eu... Isso foi falado aqui, sobre a fé, a palavra que o pastor Jadeu te falou, que a fé, ela se robustece no caminho da espera, é de fé em fé. Porque a fé de Davi não era só de palavras, mas era de ações e confiança em Deus que ele demonstrava nesse relacionamento dia a dia. Kleber, você falou isso aí. Que interessante a resposta dele quando ele desce o horto, saindo do castelo, do palácio que Absalão tinha tomado, e ele toma as pedradas de Simei e alguém fala assim, quer que eu mate? Ele, não, calma, tô merecendo. A espera dele era naquele momento, calma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale, pelo horto ali, da sombra da morte, ou seja, sem esperança, estou descendo, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele sabia do retorno dele, porque o Senhor estava com ele, mesmo que fosse um momento de aflição familiar. No domingo, eu dei uma experiência muito especial com uma das sugestões, que foi aquela sobre a coroa da vida de Apocalipse. Apocalipse, lá aquele pedacinho da cartinha de Esmirna, fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Nós tivemos 2 dons, em que o primeiro dom, eu não tinha comentado com ninguém sobre o texto, tinha guardado, cheguei no culto profético, aí os dons vieram e o Senhor tinha me falado, prega nesse texto, e o primeiro dom foi que uma pessoa estava andando, caminhando e tinha deixado a sua coroa na beira do caminho e continuava andando. O outro entregou um dom que ele tinha parado na caminhada e sentado na beira do caminho debaixo de uma árvore. Quer dizer, 2 situações, todos 2 homens, né? 2 situações similares. E o texto que o Senhor colocou no meu coração foi exatamente ser fiel até a morte, né? Dar-te a coroa da vida.
que é aquela passagem. Às vezes, e como eu achei interessante o ser no texto de Esmirna, porque às vezes as provas nos fazem parar de esperar. Porque aquele texto fala de 10 dias de tribulação, aquele período romano ali de Esmirna, aquela dificuldade que eles passaram, as provas que eles disseram que não foram pequenas. E às vezes as tribulações vêm na nossa vida, e eu dei um exemplo de Davi, isso nos faz fraquejar na fé, quando na verdade as provas vêm para robustecer nossa fé. Quanto mais nós somos, como a carta de Esmirna, quanto mais a igreja de Esmirna era espremida, mais o perfume exalava, e mais eles esperavam no Senhor a vitória. E o conselho do Senhor era a fidelidade. Fidelidade é perseverança, é esperar crendo que a coroa o prêmio vai ser recebido. Eu achei maravilhoso isso, e essa manhã está sendo assim. Um outro detalhe também nesse salmo não é esperar de qualquer maneira, é esperar com paciência, não é esperar com aflição. É o pai que está na porta do hospital lá esperando a esposa ganhar o neném, e está todo aflito. Calma, o Senhor te prometeu que ele vai nascer, que a vitória vai vir, que o renovo vai chegar. E quando nós lembramos disso, nós olhamos para a palavra, e todas as manhãs as misericórdias são renovadas. Interessante que o companheiro citava o Salmo 23, né? E aí no versículo 5 fala: preparas uma mesa de mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, estava na presença já da oposição, dos adversários, e Deus ali preparou a solução. Ali preparou o banquete. Ele já ali preparou contemplava o relacionamento que o pastor Everaldo comentou. Quando você se relaciona com Deus, você vive as suas provas já contemplando a sua vitória. Então espera. Esse relacionamento, porque nós demos crédito, né? A palavra do Senhor. Porque quando ele fala, firmou os meus pés sobre a rocha, é a rocha que os edificadores rejeitaram, né? Mas para nós ela foi feita o quê? Cabeça de esquina, pedra angular. É a base da nossa vida, é Jesus, é o Senhor Jesus. Tudo está firmado nele. Pastor Everaldo? Não, também. Então, deixa eu perguntar para o senhor aqui. Davi, ele começou esses salmos afirmando que Deus havia ofertado a ele, concedido a ele um grande livramento. Ele fala, espere com paciência no Senhor. E ele se inclinou, ou seja, ele se inclinou para mim. Uma afirmação. Uma afirmação. Ele se inclinou. Então, eu sei em quem tenho crido, né? Isso, era relacionamento Deus está dando um livramento aí. Mas ele termina esses Salmos 41, e eu estava lendo aqui, passando o olho. Do verso 13 em diante, ele termina pedindo a Deus a salvação. Ele diz assim, do verso 13 ao 17, assim: digna, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos um a um e envergonhados os que buscam minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que riem de mim. Folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Jesus, Yeshua, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado. Quem está falando aqui não sou eu, é o rei de Israel. Mas o Senhor, e aqui é o Criador, aqui no hebraico, o Criador cuida de mim. Ele é o meu auxílio, meu libertador. Jesus de novo. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus. Olha que coisa. E começa falando, o Senhor me deu um livramento. Eu estava andando num lago de charco, num atoleiro, mas ele me tirou, me colocou sobre a rocha, firmou meus passos, e agora eu quero a sua salvação. Olha que coisa gloriosa. Davi aqui, pastor. Eu vou encerrar tudo que foi dito aqui com a palavra de Davi, que nós vivemos. Certamente que a bondade e a misericórdia nos acompanhará todos os dias das nossas vidas. Até o fim. Que seja louvado o nosso Deus. Não é isso, pastor Everaldo? Até o fim. Amém. O versículo 17 é uma bênção no seguinte aspecto: quando eu reconheço que eu sou pobre, que eu sou necessitado, eu vou desfrutar de uma coisa maravilhosa. O Senhor vai cuidar de mim. Davi entendeu isso. Rei. É a dependência, né? Um homem de posses. Tinha um exército de homens maravilhosos para a guerra. Mas ele vivia essa experiência.
de sempre se sentir assim, porque ele queria ter esse benefício que é o Senhor cuidar dele. Vai falar, não tenho outro bem Além de ti. além de ti. E olha que expressão, não te detenhas, oh meu Deus. É. O Senhor tem, o Senhor pode, não te detenha. Amém. Meus irmãos, são 6h59. Eu tenho que liberar aqui o pastor Querubino e o pastor Everaldo. Deixa eu me despedir aqui deles. E aí nós iremos para o intervalo e voltaremos dando sequência ao pós-madrugada com o pastor Wagner e o pastor Winston. Pastor Querubino, obrigado mais uma vez por ter estado conosco aqui. Uma ótima terça-feira, uma boa semana, pastor. Lembrando que final de semana tem seminário de pastores, ungidos, obreiros e diáconos. É isso, pastor? Passa, senhor. Tem, nós vamos participar ali no Manaim de Carapina. Uhum. Mas, Kleber, louvado seja Deus, né? Porque se estamos aqui é porque um dia ele se inclinou, Graças a Deus. nos tirou de onde estávamos Louvado seja Deus. e nos deu a graça, sob graça, ou seja, nos deu uma condição de falar da sua grande salvação. Louvado seja o nosso Deus por isso. Ele é bom o tempo todo, né? E o tempo todo ele é bom. A bondade nos seguirá enquanto estivermos aqui Graças a Deus. e viveremos eternamente com ele. Louvado seja Deus. Amém. Mas, E quem tá falando é o pastor Querubino, hein? o mais necessitado. Mas, Kleber, que para você também uma semana Também, querido. de alegria, de paz. Obrigado. As igrejas ali de Montanha também, que têm nos acompanhado. Um abraço para os irmãos, as irmãs, ali os companheiros que estão realizando um belo trabalho. A igreja de Cambori 4. Que nós possamos ter um dia, né? Mais um dia de vitória que certamente o Senhor vai nos dar. E recebi uma foto aqui, pastor Everaldo, aqui no... Foi quando isso aqui, pastor? Meu Deus. O diácono Otávio, né? Ah, foi ontem. Foi ontem? Foi ontem, teve uma festa lá Ah, na Igreja do América. eu recebi uma foto Foram aqui. dois Eu conheci esse diáconos pastor levantados aqui, lá. isso. Pensa. Foi o Otávio, lembra o nome dele? Eu não lembro aqui. Maicon. Isso, o Otávio e o Maicon, os dois novos diáconos, né? Isso. Ali da... Da qual Igreja é? América. América. América 1. Amém. Eu tô vendo América. aqui a foto. Pastor Luiz Carlos. Isso, Nunes. Sim. eu tô Grande vendo. pastor Luiz Carlos. Aliás, mandar um abraço para o pastor Luiz Carlos, que não pôde estar conosco aqui Participar da audiência. nessa manhã. E parabéns ao Maicon e ao Otávio, né? Dois novos diáconos, que Deus abençoe esse serviço, né? Dos irmãos, não só eles, mas a família também, que é muito importante nessa hora. Pastor Everaldo, a falar nisso, amanhã, quarta-feira, teremos aqui os chamados para servir, e quem estará conosco aqui falando um pouquinho desse chamado, do chamado para essa obra, como foi, como está sendo até hoje. O pastor Everaldo e a sua esposa, a irmã Cristina. Isso. Estaremos aqui, né? Vai ser uma bênção, certamente. Prazer. E iremos relembrar aqui alguns fatos, né? Aqui da vida do pastor, da sua passagem ali na região norte, no sul da Bahia. Isso. E tem muita coisa para se falar, né? Pastor Everaldo, até amanhã. Amém, Cleber. Pai do Senhor. Quero aqui dar um testemunho. Claro. Semana passada, a gente pediu para orar aqui pela Mariana. Sim. O seu tratamento, né? Ela mora lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. E o pai dela, o Marcos Vasconcelos, trouxe um testemunho, né? De que ela conseguiu fazer a 4ª etapa do seu tratamento. Tinha tentado 3 vezes. E agora falta a 5ª e última. Então, que benção. vamos continuar Vai dar orando pela bênção. Mariana. Amém. Um abraço aqui ao Jardim Cambori 6, aos nossos irmãos queridos ali, ao povo lá de Nova Venécia, Vila Pavão. A gente vai estar lá junto no dia 26, 27, em nome de Jesus, com o Evangelho Sem Fronteira. Que maravilha. Lá em Reunião Vila com o Pavão? pastor, lá em Nova Na Venécia. Venécia. Reunião com pastores, com diáconos, né? Com as outras classes, né? Com as colunas, né? Grupo Louvor, instrumentista, professor. benção. A gente vai estar junto lá. Eu finalizo aqui mandando um abraço para uma ovelha que eu gosto muito, a Beth. Ela está no Canadá, visitando a família. E eu quero mandar um abraço a você, Beth. Saudades aí da irmã, né? Volte logo. Um abraço a todos. Amém. Falar em Canadá, um abraço aos irmãos de Vancouver, que estão mandando mensagem aqui. Um grande Isso. abraço aí, os irmãos. No último dia 12 agora, 12 foi sábado, isso, teve o primeiro encontro da equipe de voluntários de intérpretes da madrugada, um seminário ali de acessibilidade em Pernambuco. Tinham 64 surdos
e com relatos maravilhosos aqui. E estava lá o pastor Gilberto, pastor Eduardo, pastor Raimundo, pastor Wagner. E olha, Deus abençoou de uma maneira maravilhosa. Um abraço aos irmãos aí, pastor Janduí. Pastor Wagner, que não era eu, era outro pastor. É um outro pastor Wagner, é um outro Wagner. Foi uma bênção lá em Pernambuco. Eu quero mandar um grande abraço aos irmãos que estiveram nesse seminário, que foi realmente uma bênção maravilhosa, onde Deus operou bênçãos sem medida. Então, um abraço aqui ao diácono Daniel, lá de Campina Grande, que estava lá em Pernambuco, e o pastor Janduí Melo também estava por lá. Meus irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o pastor Winston e o pastor Wagner. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h14, 7h14, horário de Brasília. Deixa eu pedir aqui para os irmãos estarem orando pela irmã Valéria. Ela é irmã mesmo, né? De sangue do nosso querido Ungido Romero, lá de Mantena, Minas Gerais. Ela está no hospital em Belo Horizonte, passando no pós-cirúrgico, né? Ela precisa de uma bênção. Vamos orar pela irmã Valéria. Isso, tá lá em BH, né? Um abraço ao nosso irmão Romero, seus filhos, né? Eu esqueci o nome do segundo. O outro, o que eu conversei mais, eu lembro, o Samuel, né? O segundo eu não lembro, me perdoe, mas um grande abraço a todos vocês aí, tá? Obrigado pela forma como vocês trataram a minha família. Muito obrigado mesmo pelo carinho dos irmãos. Também queremos glorificar o nome do Senhor. Tem um irmão aqui, achei. É o nosso irmão Alisson. Ele estava internado, ele sofreu um AVC, passou quase uma semana ou mais de uma semana entubado na UTI, e a oração da igreja, olha, uma bênção. E ele já saiu da UTI, não está mais entubado, né? A oração da igreja, olha que coisa maravilhosa. E quem está me informando aqui é a irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife. Glória a Deus pela vida do irmão Alisson, mas nós vamos continuar orando para ele sair do hospital de vez, né? Ir para casa, servir o Senhor. E hoje é aniversário do nosso irmão Davidson, a filha Adassa, né? E a esposa Viviane, os pais, o Júlito e a Sônia, estão mandando um abraço aí pro Davidson, o aniversariante do dia, lá de Recife também. Um grande abraço aí, meu irmão, meu querido irmão, muito obrigado, tá? Tô recebendo aqui em áudio aqui do irmão Messias, ele que é da Assembleia de Deus lá de 83 DDD, eu acho que é Campina Grande, né? Mas eu não posso ouvir áudio agora, só vou ouvir depois. Tá bom, querido? Ele é presbítero da Assembleia de Deus. Daqui a pouco eu ouço aqui e qualquer coisa a gente conversa fora do ar aqui. Tá bom? Quero mandar um abraço ao nosso irmão Jonas Nunes, tá lá em Afonso Cláudio, região de montanhas aqui do Espírito Santo. Mandou aqui a sua mensagem, a sua participação. Ele disse assim: Kleber, a palavra tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, né? A gratidão pelas libertações, santificação que o Senhor tem nos dado. Pôs os meus pés sobre a rocha, ele firmou os meus pés, a segurança e a certeza nessa caminhada gloriosa. Colocou um cântico na minha boca, um hino de vitória, glorificação. Aí ele lembra aqui de Paulo e Silas na prisão, não é verdade? Um momento difícil, o louvor ali nos lábios, o Senhor deu a libertação, o livramento, isso mesmo. Obrigado, nosso irmão Jonas Nunes, aí de Afonso Cláudio. O nosso irmão Sérgio Rodrigues, lá de Vila Celeste, Ipatinga, Minas Gerais, ele pede oração pelo pastor Josemir. Ele vai passar por uma cirurgia urgente no estômago, mas tem que baixar a glicose primeiro, né? Então tá pedindo oração pelo pastor Josemir, que vai passar por essa cirurgia. Vamos orar pelo nosso querido irmão e companheiro. Um abraço aqui ao meu irmão Antônio Carlos Pereira, lá de São Mateus, Norte do Espírito Santo, a Isabel Arruda. Essa assim: Kleber, estou esperando um milagre há 30 anos, que meu filho que tem vícios, né? Mas eu creio que o Senhor nos dará a vitória e eu espero esperando. Olha que coisa, Aleluia. pastor Wagner. A irmã Isabel Arruda, lá de Passatempo, Minas Gerais. Aqui eu mando um grande abraço à irmã Isabel. Ela tem um filho e há 30 anos que ela ora por esse filho, e ele tem alguns vícios na vida, né? E ela crê que o Senhor vai dar a vitória. Temos que confiar no Senhor sempre, até o final, né, pastor? Exatamente, a perseverança que nós falamos aqui. Não importa
quanto o tempo passe, mas essa fé, a fé da nossa irmã Isabel, está sendo fortalecida. A esperança dela está no Senhor, né? E que a palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, o processo de salvação, um processo de libertação completa, e o Senhor tem isso, né? Nós cremos, como a irmã, que o Senhor há de operar esse milagre. Continue, minha irmã, buscando ao Senhor. Diga a Ele: não te detenhas, né? Dá liberdade ao Espírito Santo operar e agir, vai testemunhando, porque o Senhor vai operar. Lembrei aqui do louvor que nós colocamos, o clamor de Ana. Ana, ela orou pro Senhor, tem o seu filho ali, né? Ela sofria ali a penina, ela sofria afrontas, né? Todo diárias. Mas ela não deixava de subir a Jerusalém para orar ao Senhor. E diz a palavra: e o Senhor se lembrou de Ana. Não é isso, pastor Winston? O Senhor se lembrou de Ana. O nosso Deus é um Deus que se lembra. Glória a Deus por isso. Deus, ele não esquece jamais, ele é fiel, né? Aquilo que a sua palavra é tão abrangente, e a sua misericórdia, a sua graça, quer dizer, ele nos dá aquilo que não merecemos, ele nos perdoa aquilo que merecemos, porque a sua misericórdia, ela triunfa sempre sobre o juízo. Ele sempre é fiel em tudo aquilo e que ele que está datado na palavra. Céus e terra passam, mas a sua palavra não passa. E isso nos dá uma segurança, que é exatamente a gente poder esperar, sabendo que nós temos um Senhor, que nós convivemos com Deus, um Deus maravilhoso, que nunca falha, que é companheiro, que é aquele que está conosco, que está ao nosso lado. Nós podemos saber que Ele, podemos esperar sempre, saber que Ele se inclina para nós todas as vezes que nós necessitamos, saber que o seu olhar está sobre aqueles que o amam, que o temem, os seus anjos acampam ao redor daqueles que adoram ao Senhor, que temem ao Senhor. E ontem, numa visita que nós tínhamos lá até na minha casa, o pastor que estava lá conosco, ele trouxe uma palavra, ele fez um comentário interessante. Sobre nós, nesta hora, essa igreja final, está o espírito de temor. Então, meu irmão, é o temor que nos faz escolher bem. É o temor que nos faz cada vez mais esperar mais. Como é bom temer a um Deus que não nos falha. Temer é confiar nele totalmente, sabendo que nele nós vamos poder ter todas as vitórias que nós precisamos. Esperar dele. Agora, interessante que essa colocação de Davi não era alguma coisa qualquer. Como nós dissemos aqui antes, ele tinha uma vivência muito grande. Então, se você não teve uma vivência com Deus, se as suas batalhas, às vezes, ora você vence, ora não vence, né? É sempre você entende que é acaso. Calma. O acaso acaba quando você passa a depositar no Senhor a sua confiança. Aí você vai poder falar com certeza, descansar e esperar com certeza a sua vitória. Esperei confiantemente no Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É uma afirmação. E ouviu o meu clamor. Agora, o final desse salmo, Kleber, o pastor Everaldo foi uma bênção ao comentar sobre ele se colocando como pobre e necessitado. Davi não era um qualquer, né, meu irmão? Nós somos qualquer. Mas Davi era rei, senhor, um homem acostumado às guerras, às batalhas, um homem acostumado à oração, acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos salmos e hinos de louvor ele não fez por revelação do Senhor? Ele era acostumado a ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Lembra de Samuel? Fala que o teu servo ouve. Você está ainda perguntando para alguém: quem falou comigo? Você ainda não está discernindo entre a voz de Deus, os sinais de Deus na sua vida? Talvez por isso é que você está tão aflito até hoje. No momento que você começar a entender e conhecer e ter relacionamento com o Senhor Jesus, você vai passar a esperar com mais confiança, vai parar a descansar no Senhor. As aflições vão acabar, porque você vai passar a confiar num Deus que pode todas as coisas. Amém. São 7h23. Eu quero mandar um abraço aqui a um casal lá de Montes Claros, Minas Gerais. É a irmã Otália. Ela fez aniversário ontem. Parabéns, irmã. Que Deus te abençoe. O seu esposo Gera.
Tá mandando um abraço para a irmã e nós também, claro, aqui para esse casal maravilhoso lá de Montes Claros, Minas Gerais. Eles amam cuidar das plantas lá no Manaim. Que bênção, né? E a irmã Otália fez aniversário ontem. Parabéns, que Deus abençoe a vocês aí, tá? E também quero mandar um abraço aqui à irmã Isabel, lá de São Paulo, e o seu filho Ramur. O Ramur sofreu um acidente de carro, teve que botar parafuso nas pernas. Aliás, não foi um só, não, vários parafusos, né? Um carro, né? O negócio foi difícil, uma situação delicadíssima. E ele caiu de moto e a igreja está orando por ele ainda, claro, nós estamos orando, mas já está andando sem as muletas. Olha que coisa gloriosa. Deus abençoe a você, viu, Ramur? Estamos orando, viu, irmã Isabel? Não esquecemos, não. Estamos sempre orando aqui pelo seu filho e pela irmã também. O senhor completar, sabe que não é fácil. Acidente de moto, meu Deus do céu. Achei que era tinha virado um carro. Não. Era uma moto, pior ainda. Caiu de moto e Ramur, o nome? Ramur. E Ok. passou uns dias de aflições, né? Correu o risco até de perder a perna. Mas agora já está andando sem muletas. Olha Glória só. a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Meus Deus. irmãos, são 7 horas e 24 minutos. Vou pedir aqui ao pastor. É o pastor Wagner, vai estar orando? Pelos irmãos que nós pedimos orações aqui, como o Ramur, por exemplo. E daqui a pouco a gente volta depois da oração, onde os pastores estarão se despedindo aqui, tá bom? Vamos orar para que a gente possa ter o ponto de corte aqui para os nossos irmãos no YouTube. Feche seus olhos se você puder, é momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nós nesta hora clamamos Amém, Senhor. pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. Amém. A nossa confiança está posta em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. E que a Tua boa mão de poder, de graça, de misericórdia se estenda sobre todos os Teus servos Aleluia. que estão participando conosco nesta manhã. E nesta oração, Senhor, a oração do corpo, pela operação do Teu Espírito, que nela haja transmissão de vida, Amém. a vida da eternidade. Pedimos, Senhor, por aqueles Teus servos que estão sendo provados pela enfermidade, Senhor. Misericórdia, Senhor. Oramos pela irmã Sueli, pela irmã Lena, que está se recuperando de cirurgia, irmã Tânia, diácono Joseí, irmã Valéria, irmã Marcli, o Ramur, Senhor, Misericórdia, Senhor. Pai, o Arão Depes, que a Tua mão se estenda, Aleluia. opera, Senhor, cura, abençoe o processo de recuperação, aqueles que auxiliam, Senhor, e traga aos Teus filhos o bom consolo do Teu Espírito, Senhor. Abençoe também irmão Jefferson, Kátia, Samuel, ali em Portugal. Envia o Teu recurso. Glorificamos ao Senhor Aleluia, Senhor. pela vida, ó Pai, do Alisson, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, pela sua recuperação, pelas vitórias. Sim, Deus. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Isabel, Amém. tanto tem pedido em favor do seu filho. Ó Deus. Ó Pai, que ela possa guardar a salvação no Senhor, possa o Senhor agir em favor da causa Nós cremos, Senhor. da nossa irmã, Senhor. Glorificamos também o Teu nome pelos Teus servos que completam mais um ano de caminhada na Tua presença, representados aqui pelo irmão Davidson, pela irmã Otália, todos aqueles que estão completando, Senhor, mais um ano também de casamento, Senhor, de união na Tua presença. Que o Teu nome assim seja exaltado e nos dê um dia de vitórias, Em nome de Jesus. de paz, de comunhão, que a Tua palavra seja o nosso alimento Aleluia. e a nossa confiança permaneça em Ti. Amém, Senhor. Oramos a Ti gratos, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.